Bom dia, pessoal. Vamos startar aí, acho que está todo mundo ouvindo, né? Eu sou o Diogo Nakazal, sou gerente de produtos aqui da Zyxel Brasil. Eu vou mostrar hoje um pouco do nosso portfólio de Faro e mostrar a importância de ter um equipamento desse na rede, né? Empresarial, corporativa aí, e como escolher o Faro correto aí para sua empresa, né? Qualquer pergunta que tiver, pode deixar aí no chat. Depois, no final, eu deixo meus contatos também. E esses slides aqui, depois a Bruna vai mandar para vocês aí no final da apresentação, tá? Só falando um pouco dos números da Zyxel aqui global, né? Então, foi fundada em 89, temos mais de 30 anos aí de experiência no mercado global de redes. Hoje estamos em mais de 150 países, tem mais de 700 mil empresas que trabalham com nossos equipamentos. Hoje tem mais de 1.500 funcionários, aí, colaboradores pelo mundo. São mais de 100 milhões de dispositivos, né? A nossa receita aí no ano passado foi de 372 milhões de dólares. Mostrando um pouquinho no Brasil aqui, a gente está indo para o 6º ano de atuação no mercado brasileiro. Estamos com 25 colaboradores aqui no Brasil e a gente tem um escritório próprio em São Paulo, que é onde eu trabalho, e fica ali no Itaim Bibi, onde fica a equipe de pré e pós-venda, né? Nosso estoque ele fica todo no Espírito Santo e ele abastece aí, no caso, os distribuidores, né? Mantemos também um estoque de RMA em São Paulo, representa aí mais ou menos 2% do nosso estoque, somente para atender RMA, né? Nosso RMA é avançado, então, cliente, aí você abre o chamado no nosso portal de suporte RMA e a própria Zyxel é quem vai enviar para vocês aí um novo equipamento, né? A parte de suporte também ela é em português, via telefone ou via portal. Você pode abrir um chamado lá ou ligar direto no nosso escritório, que o pessoal vai atender. Já entrando um pouco aqui na nossa realidade aí no dia a dia, né? Com essa pandemia aí, os ataques a empresas aumentaram mais de 100% aí, né? Quase 150%, só nesse último mês. Justamente devido à vulnerabilidade, tá todo mundo trabalhando de casa, fazendo home office, então não tem ninguém monitorando servidores das empresas e tentativas de ataque, né? Com isso, reforça ainda mais a importância de ter um equipamento que consiga fazer essa checagem, né? Além de fazer essa proteção, mas fazer o envio de alertas, relatórios, para quem está acompanhando, saber que está tendo uma tentativa, que estão tentando atacar ou coisas do tipo, né? Então, principalmente nesse momento, é bem importante você ter um equipamento de segurança na sua empresa e que assegure também um trabalho home office com segurança aí, né? Só vou explicar um pouco do conceito aqui das nomenclaturas que às vezes acaba passando batido aí, né? Um equipamento firewall somente, ele pode ser só via software ou ele pode ser hardware e software, né? E só o equipamento firewall por si só, ele é apenas uma primeira camada de proteção. Ele vai somente fazer verificações de portas, o que está liberado e o que está bloqueado, tanto para conexões de fora da internet para dentro da sua rede e vice-versa, né? Porém, quando a gente fala de Firewall UTM, aí a sigla aí, UTM, significa Unified Threat Manager, então seria gerenciamento unificado de ameaças. Então ele já
engloba várias camadas de proteção. Então, o firewall, ele seria a primeira camada, mas aí ele engloba antivírus, anti-spam, eu vou detalhar depois cada um desses itens. Mas então ele tem uma segurança maior por englobar mais recursos de segurança, né? E também o NGFW, que seria o Next Generation Firewall, ele seria o firewall mais corporativo, que seria os nossos firewall UTM são NGFW, né? Eles são firewalls para ambientes corporativos. Então, ele é um appliance já integrado hardware e software, e ele engloba mais recursos de monitoramento e políticas de segurança, né? Eu vou detalhar um pouquinho aqui. Vou só explicar o conceito aqui do firewall de forma mais, assim, mais lúdica para pessoas que talvez aí não sejam tão técnicos, né? Então, se você tiver somente um firewall na sua rede, porque hoje você encontra aí no mercado, por exemplo, roteador firewall, mas ele não é um firewall UTM, ele é a função básica do firewall. É igual no Windows, no seu notebook, ele tem lá o firewall do Windows, né? Então, ele é só a primeira camada de proteção. O que esse firewall básico ele vai fazer? Ele tem lá as portas de entrada, então ele vai ter uma porta de acesso web, uma porta de e-mail, as aplicações que você tem, um CRM, um RP, cada um tem uma porta, e aí você libera o acesso a essas portas, certo? E bloqueia as outras, por exemplo. Então, o firewall ele faz essa checagem superficial de forma bem básica. Então, assim, se você liberou uma porta para e-mail, por exemplo, tá. A Bruna já respondeu, né? O material ele é gravado e depois é enviado para vocês, sim. Então, ele só faz essa checagem superficial. Então, você libera uma porta para uma aplicação lá. Vou dar um exemplo X aí. Liberei a porta 88. Aí, tudo que chega ali naquela porta 88, ele libera o acesso e bloqueia outras, por exemplo. Só que ele não faz uma checagem depois desse pacote, o que ele pode acontecer. Ele vai bloquear se for um pacote genérico, mas já reconhecido. Mas se for um vírus um pouco mais avançado, o firewall não consegue bloquear. E aí entra a parte do firewall UTM, onde ele faz uma checagem mais avançada disso, né? E aqui, a gente fazendo uma comparação, ele seria como se tivesse um detector de metais aqui depois dessa porta. Então, eu vou dar um exemplo bem básico, assim. Por exemplo, na porta, se você chega com uma arma aqui, o detector de metais ele vai bloquear, certo? Só que se você chega, assim como os vírus vão avançando também, né? Então, se você chega com essa arma desmontada e um pacote entra com uma parte do cabo da arma e o outro entra com a munição e o outro entra com um cano, e depois que ele está dentro da sua rede, ele monta isso daí, somente o firewall ele não vai conseguir pegar isso, entendeu? Então, aí é onde entra o firewall UTM, onde ele tem um gerenciamento unificado de ameaças, onde ele fica vendo o comportamento de cada pacote que entrou. Porque se ele tiver um comportamento desse, que alguns vírus aí fazem, ele entra o quê? Entra pacotes que sozinho não faz nada, e aí ele fica lá semanas, meses na sua rede, e depois ele monta, e aí sim vira um vírus, né? E aí é onde o firewall UTM consegue pegar esse tipo de comportamento dentro da sua rede, né? Então, aqui as camadas que um firewall UTM possui, assim que chega um pacote
da internet direto para a sua rede. Então, a primeira camada seria o firewall, realmente. Então, ele vai ter as portas que estão liberadas para entrar na sua rede e as portas que estão bloqueadas. Depois dele passar por uma porta liberada, então vamos supor, passou um pacote de um e-mail, por exemplo. Ele passou pela porta que estava liberada. Aí ele tem a checagem de antivírus. Então, essa checagem de antivírus, ela vai analisar a base de todos os vírus conhecidos e os nossos firewalls UTM, eles ficam interligados na nuvem com outros firewalls, que ele acaba aprendendo em tempo real. Se tem algum outro firewall que reconheceu algum vírus novo, ele atualiza na base de dados e o firewall vai se atualizando aí automaticamente se tem novos vírus. Então, isso daí ele já faz uma primeira checagem, segunda checagem, depois do firewall que passou pela porta liberada, o antivírus faz essa checagem, ver se esse pacote é conhecido ou tem algum tipo de arquivo malicioso. Depois tem o filtro de URL e o filtro de aplicativo. Aqui são mais duas funcionalidades que tem no firewall, né? Que é o Content Filter e o Application Patrol. Então, ele faz o quê? Ele verifica se a URL de onde vem esse pacote, ela entra em URLs negadas, em blacklists, que podem ter arquivos maliciosos ou não. E também esse controle de URL, você pode configurar no seu firewall, na sua empresa, de acordo com o que você quer ou não, bloquear ou liberar. Às vezes ele não é um arquivo malicioso, mas você quer bloquear dentro da sua empresa. Por exemplo, veio do Facebook e veio alguma coisa, só que eu não quero na minha empresa, eu quero bloquear o Facebook. Você pode bloquear por aí, mesmo não sendo um arquivo malicioso. No Firewall você consegue fazer esse tipo de bloqueio. Não só de URL, como de aplicativo também. Então ele vai verificar se esse arquivo pode ser um tipo de aplicativo malicioso ou se você liberou ou bloqueou esse tipo de aplicativo na sua rede. Aí, por exemplo, você pode bloquear Skype, WhatsApp, qualquer tipo de aplicativo. E isso você pode bloquear a nível de usuário ou em grupos também. Você pode liberar algumas coisas a mais para diretoria, por exemplo, diretores, e bloquear para outros tipos de usuários aí, financeiro, ou grupos de usuários ou usuários específicos, né? Então, ele faz essa checagem e você consegue configurar também outros níveis de bloqueio, né? O anti-spam, aí ele é uma checagem específica para e-mails, né? Então, quando você recebe um e-mail, ele vai fazer essa checagem se contém links maliciosos no corpo do e-mail, anexos maliciosos, e aí ele vai conseguir te avisar isso para bloquear, né? E a última parte, depois de passar por tudo isso, aí entra o IDP. Esse IDP, que significa aí Intrusion Detection e Prevention, então ele vai detectar a tentativa de invasão e prevenir. Esse é o principal feature e aí a principal ferramenta de um firewall UTM. Porque depois de passar por toda essa checagem, a última coisa que ele faz seria acompanhar o comportamento desse pacote que ele entrou na rede. Então, aquele exemplo que eu tinha falado no slide anterior aí de uma porta de detector de metal aí. Então, assim, se você entra com uma arma lá, o antivírus já bloqueia de cara. Mas se você entra só com o cabo dessa arma,
o antivírus libera porque ele identifica que aquilo ali não vai fazer nada sozinho. Só que quando chega no IDP, ele consegue verificar que, assim, pô, esse pacote ele tem algo suspeito, porque o que ele faz? Só não está fazendo nada. Então, ele deixa aquele pacote em análise para ele. Por quê? Se mais para frente aquele pacote se juntar com outro, ele pode virar alguma coisa que vai danificar ou afetar a sua rede, né? Então, esse IDP, ele realmente fica detectando tipos de arquivos que podem se transformar em um arquivo malicioso, né? E faz toda a outra checagem também de verificar e mostrar em relatórios tudo que está tentando invadir a sua rede. Porque, vamos lá, o Firewall, ele bloqueia algumas portas. Então, se você tem, então, uma porta que está bloqueada, ele bloqueia e pronto. Só que o IDP, ele vai te mostrar e identificar de onde veio essa tentativa de ataque. Ó, a porta tal está tentando ser invadida. Então, ele consegue te mostrar todos esses alertas de monitoramento aí e relatórios, né? Então, essa parte do IDP realmente é o grande diferencial aí de um Firewall TM. É a principal feature que vai te assegurar de um equipamento aí na rede seguro, né? Então, aqui só algumas perguntas, alguns checklists que você deve fazer na hora de escolher um Firewall TM ideal aí para a sua empresa, para o seu cliente, né? Primeiro você tem que entender a necessidade desse ambiente de trabalho. Então, assim, saber quantos links de internet ele tem, porque aí, para dimensionar o tamanho do file correto, para ver quantos links eles vão suportar aí, que a gente tem firewall de suporte 2 links de internet até 8. E o principal seria a quantidade de estações de trabalho aí, de funcionários que esse firewall suporta. Então, assim, hoje as IXO possuem firewalls que suportam de 2 usuários até 1.000 usuários, né? Então, você precisa aí saber qual a topologia de rede do seu cliente ou sua para escolher o firewall correto para esse ambiente, né? A facilidade em utilização também é um fator importante aí, pela complexidade mesmo de instalação e configuração dessas features que eu passei, né? Um dos pontos importantes é optar por modelos corporativos de Firewall TM, ou seja, appliances que ele vem o hardware e o software do mesmo fabricante, com garantia e suporte, tudo isso, né? Porque firewalls montados aí, você vai comprar uma máquina, né, de um fabricante com um sistema operacional e vai instalar, normalmente é um Linux, né? Se instala em um Linux um firewall, né? Então, você não tem um hardware próprio para um firewall corporativo, né? Você montou o hardware de um, que aí é uma garantia de um lugar onde você comprou, né? É o sistema operacional de outro e o firewall mesmo, o software de outro, né? Então, você acaba montando aí um sistema que ele não é próprio aí corporativo para ficar ligado 24 horas para tudo isso, né? A parte de suporte técnico também é muito importante e às vezes se você não ele não te assegura as funcionalidades aí, você não tem muito para onde correr, né? Depois eu vou mostrar um pouquinho disso daí também mais para frente. Essa parte de relatório e monitoramento também é bem importante para você conseguir ver se o firewall está efetivamente bloqueando, fazendo as configurações aí que você aplicou no equipamento, né? O nosso relatório hoje, ele fica na nuvem, né? Então, você
compra o firewall da Zyxel e o relatório, você ativa ele na nuvem. Ou seja, se o seu equipamento queimar, danificar, for roubado, acontecer alguma coisa, você tem todo esse relatório na nuvem, você não perde esse relatório, né? Ele não fica armazenado na caixa dentro do equipamento, né? Então, isso também é uma facilidade. E um ponto importante é garantia e RMA, né? Se o equipamento der algum defeito de fábrica, alguma coisa. Então, todos os nossos firewalls, eles vêm com garantia de 5 anos e o RMA dele é avançado direto com a Zyxel. O que significa o avançado? Você abre um chamado, a gente envia primeiro um firewall lá na frente para você trocar, depois você devolve o danificado, né? Aqui entrando já no portfólio dos nossos equipamentos, então a gente tem o modelo SG40, que ele suporta aí até 30 usuários nesse primeiro modelo, né? E aqui, na parte de cima, essas bolinhas vermelhas, na verdade, eles seriam aquelas 5 features que eu mostrei ali que o Firewall UTM deve possuir, né? Seria a parte de antivírus, anti-spam, IDP, o controle de aplicativo e o filtro de conteúdo, né? Esse selo que mostra ali, ó, do ICS Labs, ele é o certificador da maioria dos firewalls aí, de todos os players aí que possuem firewalls UTM. Então, ele faz o quê? Ele certifica que realmente todas essas funcionalidades que você fala que tem no equipamento, que elas são reais e que elas funcionam, né? Esses primeiros modelos de equipamento, eles suportam 2 WANs, então, ou seja, 2 links de internet, e eles conseguem gerenciar também os nossos access points. Então, se você tem uma rede de Wi-Fi com access point da Zyxel, você consegue, pelo próprio firewall, gerenciar os access points também. Quando você compra o nosso equipamento firewall, ele vem licenciado por 1 ano dessas licenças de antivírus, anti-spam, IDP. E depois essa licença ela é renovada anualmente, né? Toda a garantia aí ela é de 5 anos, né, com RMA avançado. E esses equipamentos firewalls, eles suportam VPN, IPsec e SSL. Agora, com a maioria das empresas aí trabalhando home office, é uma das funcionalidades aí que tem sido bem utilizadas, né? Essa parte de VPN e SSL, principalmente para trabalhar home office, você conectando a sua casa para a empresa, né? Então, eu vou falar aqui bem rapidamente dos tipos de VPN que esses equipamentos suportam aí para trabalhar home office, né? Então, a primeira VPN L2TP, que seria uma VPN IPsec, ela suporta aí, você consegue conectar normalmente de dispositivos móveis, né? Então, de Android, ou você conecta, faz uma conexão VPN e consegue conectar direto para a sua empresa, né? A mais utilizada para tipo de conexão VPN SSL para home office é a VPN SSL, né? Então, por quê? Ela utiliza a porta padrão SSL e HTTPS, porque algumas conexões, roteadores, eles bloqueiam outros tipos de porta para você conectar, né? Então, a VPN SSL, a gente disponibiliza um aplicativo aí, que é esse Secure Extender, essa telinha azul aí na parte direita. Vai colocar o IP do seu firewall e vai criar um usuário e senha dentro do firewall para você poder conectar essa conexão VPN, né? Então, o que acontece? Você vai trabalhar da sua casa com um túnel seguro de conexão. Você vai ter uma conexão banda larga lá, que normalmente não é tão segura. Você vai fechar um túnel de VPN, vai ficar um túnel criptografado, ou seja, essa conexão vai ser segura, não vai dar para
interceptar o que está sendo acessado ou informações que estão sendo trocadas, né, dentro da sua empresa, e você vai conseguir acessar a rede da sua empresa como se você estivesse dentro da empresa. Então, você acessa o ERP, o servidor de arquivos e tudo isso, né? Essa VPN IPsec, ela é mais comum para você conectar entre filiais, você fazer túneis de VPN entre suas filiais, né? Aqui uma outra forma segura que tem, você pode ativar, seria a autenticação em 2 etapas da VPN. Para não correr o risco de você deixar salvo o usuário e senha no seu notebook e acessarem, você consegue, então, colocar em 2 etapas, enviar um SMS com um código, para aí depois ele liberar a conexão de acesso à VPN, né? Aqui é uma série intermediária de equipamentos da Zyxel, que seria o SG-110, que ele suporta até 90 usuários, o SG-210, que seria até 170 usuários, o SG-310, que seria até 350 usuários, né? Nessa parte aqui dessa série intermediária, o que aumenta nas funcionalidades seria o HA, que seria a alta disponibilidade, a redundância dos equipamentos, né? Então você consegue, para não parar de jeito nenhum a sua rede, você colocar um firewall UTM desse ativo na rede e outro de redundância, de backup. Ele consegue, deixa eu só ver aqui, pergunta. Tá. Ele consegue acessar ele consegue desculpa, fazer o HA, né, que estava falando da alta disponibilidade. Então ele fica fazendo, interligado os 2 equipamentos, e a alta disponibilidade dele, a redundância, ele faz ativo ativo. Então, se um equipamento para, o outro já assume sem você perder conexão, né? E a grande vantagem disso é que o equipamento que ele está de spare, ele está ali de backup, ele faz o espelhamento de todas as conexões, inclusive das licenças também. Então, se no primeiro equipamento você tem licença de 2 anos, esse segundo ele faz 2 anos também. O Content Filter é o recurso Web Filter, isso mesmo. O HA ele faz ativo-ativo, exato. Então, você tinha perguntado aqui a quantidade de usuários. Ele seria a quantidade de usuários conectados no equipamento. Exato. Se for uma escola que tem 1.000 alunos e 100 PCs, ele não vai passar de 100 conexões ali, né? Porque são turnos, né? Então, um equipamento aí até 100 ele já suportaria, né? A licença de HA ela é perpétua e ela é gratuita, tá? Antes essa licença de HA, ela é ativa, ela era cobrada, agora ela é gratuita. É só você ativar o tique de HA lá no próprio equipamento mesmo, tem essa função, você ativa o HA. E aí qual que é a vantagem, então? Quando você compra 2 caixas para fazer o HA, a segunda caixa, você pega o licenciamento dela de 1 ano e joga na primeira, e a segunda caixa ela vai espelhar tudo, inclusive as licenças. Então, ela fica com 2 anos também, né? Sim, esse material depois a gente vai enviar aí para vocês. Aqui só mostrando como ficaria uma topologia básica aí entre filiais, onde caberia em parte educacional, lojas, hospitais, hotéis, né? Você pode ter um equipamento maior na sua matriz, onde teria uma concentração maior de usuários, né? E você pode interligar via VPN, IPsec, com suas filiais ou com parceiros, que às vezes você consegue trocar informações aí na rede de forma mais rápida, né? Fechando isso com parceiros também.
e disponibilizar as conexões VPN SSL para trabalhar home office via notebook ou smartphone, né? Aqui o nosso firewall de maior porte, depois no final aqui eu vou deixar meus contatos e aí a gente conversa aí, tira as dúvidas, posso mandar mais material também. Essa linha Extreme seria os nossos dois firewalls de maior porte que a gente possui aqui no Brasil, né? O SG-1100 e o SG-1900. Todas as 8 portas dele de rede, elas são opcionais, então você pode usar para WAN ou para LAN, ou seja, você pode colocar para links de internet ou para rede, né? Ele suporta aí 600 usuários e o 1900 até 1000 usuários, né? Ele suporta aí até 500 conexões VPN SSL e o 1900 até 750, né? Todo esse portfólio, ele é homologado à Anatel e a gente tem ele disponível em estoque no Brasil com os nossos distribuidores. Tá? Todo esse portfólio que foi apresentado aí para vocês. Só mostrando um pouco aqui do relatório na nuvem, como o que ele mostra, né? Então, ele seria o Secure Portal, que é o relatório. Então, em vez de ele ficar armazenado na caixa ali, de forma de logs, onde é mais difícil de visualizar, esses logs eles foram transformados em gráficos e eles ficam sendo armazenados na nuvem, toda essa parte gráfica, e você consegue agendar, inclusive, envio desses relatórios via PDF por e-mail. Você pode colocar o seu logo ali, o logo do seu cliente no PDF principal, e você escolhe que tipo de informação você quer que manda por e-mail, para quais e-mails, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Então você fala ali, eu quero que envie os logs do que cada usuário está acessando, ou de quanto o meu link está consumindo por tipo de sites ou de aplicativos, né? Coisa assim. Então você consegue customizar o relatório, o tipo de relatório, e acompanhar bem melhor o que está acontecendo aí na sua rede, né? Aqui só para finalizar, então, explicando um pouquinho da ICSA Labs que eu tinha dito, né? Então, eles são certificadores de equipamentos de segurança, né? Então, todos os players aí que produzem firewalls UTM, eles devem ter esse selo de certificação que comprova o quê? Tudo que está lá no datasheet, tudo que eu estou falando aqui, que tem o filtro de conteúdo, faz IDP, bloqueia antivírus, tal. Quem faz essa certificação se está fazendo realmente isso daí? Então, essa é a Labs, né? E a gente está há 20 anos com certificado passados aí por toda a certificação nos nossos equipamentos, né? Então, isso é o que garante, o que comprova aí que as features do Firewall UTM, elas funcionam aí e estão ativas, né? Eu vou deixar meu e-mail aqui e o celular. Esse celular vocês podem me chamar no WhatsApp aqui para maiores dúvidas ou coisas desse tipo. Acho que a Bruna aí vai mandar no chat também o nosso e-mail do comercial. Ela já mandou aí. E que aí vocês podem também tirar outras dúvidas, material aí, querendo ajuda também para dimensionamento de projetos ou coisas desse tipo, vocês podem me mandar também. Esse webinar ele foi gravado, a gente vai disponibilizar o link no YouTube, depois passar para vocês, juntamente com os slides dessa apresentação, tá? Obrigado aí pelo tempo de vocês, e eu acho que na outra semana a gente disponibiliza também novos webinários aí, e a gente manda o convite para vocês, tá?
Uma pergunta aqui, nos links você consegue configurar load balance? Sim, load balance, failover, de acordo com a quantidade de links que o firewall suporta. Os que ele suporta 2 seriam até 2, aí os que suportam 3, 4, até 8 aí, né? Só mais uma pergunta aí. A parte de SD-WAN, Alisson, que você pergunta aí, esses nossos equipamentos, eles vão suportar SD-WAN somente no segundo semestre. Aí. A gente ainda está finalizando a homologação Anatel desses equipamentos para suportar SD-WAN. Para hoje ainda não, seria mais para o segundo semestre, aí, mais para o final desse ano. Tá? Bom, eu vou finalizar aqui e aí, maiores perguntas, vocês podem me acionar aqui e mandar. Ah, uma pergunta legal aqui de treinamento. Depois eu vou mandar também. A gente tem o education.zyxel.com. Você pode fazer o cadastro lá e lá tem toda a certificação desses equipamentos, né? E você consegue conhecer melhor também, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Bom dia a todos.